Olá, estudantes! Vamos dar continuidade aos nossos estudos? E aí, como é que tá essa semana de estudos? Já leram o texto da Lígia Amaral sobre crocodilos e avestruzes? Já desconstruíram concepções? Já construíram novas concepções? Já conseguiram quebrar com seus mitos, estereótipos, preconceitos? Ou quebrar, romper é difícil, mas que a gente possa pelo menos refletir. Bom, uma das atividades desta semana é assistir o documentário Educação Proibida. Por que eu, enquanto professora da disciplina, considerei importante que vocês assistam este documentário? Nossa, nós estamos falando de diversidade na aprendizagem de pessoas com necessidades especiais e a professora está propondo que a gente assista um documentário que vai envolver aí jovens, né, para a gente estar discutindo dentro de um tema aí da questão da educação proibida. Primeiro que as necessidades especiais elas vão englobar todo um público-alvo aí que é para além das pessoas com deficiência, as pessoas que estão em risco, as pessoas que têm alguma especificidade por viverem em abrigos, estarem na rua, ou qualquer pessoa que apresente uma necessidade diferenciada, que saia do padrão estabelecido, que até é difícil, né, se enquadrar dentro deste padrão, faz parte também dessa disciplina. Claro que durante 2 semanas aí a gente vai estar lidando de forma mais específica com o público-alvo da educação especial, mas é importante que a gente entenda todo esse contexto. O documentário Educação Proibida, ele nos proporciona repensar a lógica da escola. Eu sei que essa disciplina ela não está trabalhando apenas com professores, mas profissionais de outras áreas. Mas mesmo os profissionais de outras áreas vão lidar com pessoas, com situações que acabam envolvendo a escola e essa lógica, né, construída do aluno ideal, da pessoa ideal, desse padrão. Então esse documentário ele nos provoca a repensar também essas questões e na verdade o documentário ele problematiza a função da escola, sua constituição histórica, a forma como os conteúdos são abordados e também como a escola ela é idealizada como muitas vezes, né, um lugar da equalização social, quando na verdade, dependendo da forma como a gente conduz as nossas ações na escola, acaba promovendo, né, a questão da meritocracia e as relações de ordem produtiva e capitalista. Claro, a gente vive num sistema onde a produção, o lucro, o consumo faz parte, né, do nosso sistema e com certeza a escola ela se constitui dentro de todo esse contexto. Mas é importante a gente pensar que quando a gente fala de pessoas com necessidades especiais, a gente vai ter que repensar essas questões, a gente vai ter que repensar a nossa forma de ver as pessoas também dentro da escola, porque se a gente constitui as relações, constitui os currículos, as estratégias, as formas de olhar para as pessoas e de agir de maneira igual para todos, essa diversidade ela não vai ter lugar nesse espaço, né? Eu vou pensar que as pessoas precisam atingir da mesma forma os mesmos objetivos e ao mesmo tempo. E quando a gente fala numa diversidade de aprendizagem e quando a gente fala de necessidades especiais, se a gente pensar dessa forma, a gente não vai conseguir trabalhar com todas as pessoas. Então é necessário pensar, né, o documentário ele vai fazer a gente refletir que é necessário pensar
numa escola que não seja fragmentada. Na verdade, nós temos um modelo de escola fragmentada, compartimentada, dividida em matérias, onde umas matérias têm maior importância que a outra. E a gente também vive dentro de um sistema e a gente muitas vezes, né, fica amarrado nesse sistema. Mas é importante que a gente entenda em que lugar a gente está, de que lugar a gente está falando e quais são as nossas formas de olhar para essas pessoas e esses lugares, para que a gente possa também entender o nosso papel nesse contexto. Então, o documentário ele nos apresenta uma proposta de educação global, em que as matérias não é que elas não existam, mas em que elas dialogam entre si e que se possa criar relações entre elas. De maneira geral, né, os componentes curriculares eles são pensados desde uma lógica em que se deve cumprir com o ensino de determinado conteúdo para gerar determinado resultado. A proposta do documentário é que as pessoas elas tenham acesso aos conteúdos, aos componentes curriculares, tenham acesso ao conhecimento poderoso, né, falado por Saviani, conhecimento sistematizado, para que elas possam se emancipar como pessoas, né, possam, para além de receber esse conhecimento, reconstruir, ressignificar e construir também seus próprios conhecimentos, como pesquisadores que todos nós somos em potencial desde o nosso nascimento. Então, essa escola ela não poderia ser uma escola da homogeneidade, né? Quando eu penso que cada um é diferente, que cada um vai desenvolver suas potencialidades e que as especificidades, necessidades e potencialidades elas se constituem em cada pessoa de forma diferente, e como cada um vai trabalhando essas questões, também os resultados vão sendo diferentes. Então, não dá para colocar os mesmos objetivos e definir os mesmos resultados para todas as pessoas de maneira igual. Então, as crianças elas são vistas como seres que podem ser moldados na escola, né? A gente trabalha muito nesse conceito de moldar, de transformar a pessoa naquilo que a gente deseja, que a gente trabalha um conceito para que esse conceito possa ser reproduzido de forma igual. É claro que falando dessa forma, vocês vão dizer, nossa, a professora está falando de que lugar, de uma escola tradicional, isso não existe mais, essa forma de pensar já é ultrapassada, a gente já ultrapassou, já consegue estar num espaço de metodologias ativas, num espaço de diálogo, num espaço de conhecimento. Será? Será que isso é uma realidade na prática? Né? A teoria e a prática elas precisam caminhar juntas e elas precisam estabelecer um diálogo, mas muitas vezes é mais fácil eu conseguir ter uma teoria, né, que me apresente essas possibilidades, mas na prática, como que isso se constitui quando eu recebo no meu espaço, na minha sala, pessoas diferentes, com possibilidades diferentes, que necessitam de recursos diferentes e que não vão atingir os mesmos resultados, até porque se todos atingirem o mesmo resultado dentro dessa individualidade, algo vai estar errado aí, né? Se eu trabalho realmente as diferenças, eu vou entender que os resultados também vão ser diferentes. Então, como as alternativas propostas pelos professores podem ou deveriam ser efetivas? Falando ainda do documentário. Os professores, ao longo do documentário, falam em diversas propostas. As assembleias para discussão de conflitos,
em nível conjunto e individual, gera resultados bem positivos e de fato já são aplicadas em algumas escolas. Fala-se em autoeducação, que deve ser um dos objetivos da escola, no sentido de capacitar o aluno a ser capaz de aprender de si mesmo e do exterior, de modo que seja capaz de gerar conhecimento e não reproduzi-lo. Para isso é preciso antes também pensar na maneira como está o currículo. O papel da figura do professor é importante, já que muitas vezes ele reproduz o sistema em que também fora condicionado. Para haver mudanças, é preciso antes haver também mudanças de concepções, mudanças internas, a começar por nós mesmos. É preciso consciência por parte de todos nós para que as medidas que visam a qualidade do ensino possam ser efetivas. A educação, ela deve responder às necessidades do aluno e não apenas às expectativas distantes, como vindas da sociedade, da família, do mundo do trabalho, significar esse conceito de trabalho, né? Qual o conceito de trabalho na nossa sociedade? Por que as pessoas com deficiência, elas perdem, entre aspas, o seu valor na nossa sociedade, né? Uma sociedade que visa o lucro, o consumo, as pessoas que teoricamente, né, dentro dos nossos preconceitos, não irão ter esses resultados, porque que elas vão ter o mesmo valor. Então são questões bem importantes para a gente estar pensando. Também ainda no documentário ele nos alerta que nós temos muitas teorias, né? Muitos questionamentos, muitas discussões, muitos estudos sobre a educação, mas a gente precisa ficar atento, né? Para que essas teorias não fiquem só no campo das ideias, né? Lá no mundo das ideias de Platão, mas como que elas se configuram na prática. E aí então vai falar da formação das pessoas que estão nesse ambiente, na formação das pessoas que fazem parte, né, dessa educação, entendendo que a formação é um dos eixos para que a gente entenda também essa diversidade e saiba trabalhar com a diversidade. E voltando lá para o texto da Lígia Amaral, não é que a gente não vai reconhecer as diferenças, as deficiências, não é que a gente vai tirar a normalidade, não é que a gente vai pensar em homogeneizar, mas na verdade é como a gente olha para as diferenças, como a gente olha para as necessidades e como que a gente enxerga as possibilidades. Então, enxergar as possibilidades, as potencialidades nas diferenças é o que essas duas propostas da semana nos convidam a estarmos pensando e repensando. Como é possível trabalhar com as pessoas com necessidades especiais, valorizando as suas potencialidades, entendendo que existem necessidades sim, que existem especificidades sim, que existem recursos diferenciados, estratégias, mas para além de tudo isso, enxergar as possibilidades. Espero ter contribuído com os textos e com o documentário para os seus estudos da semana e para que você realmente repense, reflita e entenda, né, quais são as suas concepções diante da temática proposta. Muito obrigada!